Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239422000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2020. É dia da ecologia, dia mundial do meio ambiente. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. 7 governadores já foram infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia. O mais recente foi Mauro Mendes, do DEM, de Mato Grosso, que ontem informou ter sido diagnosticado com a Covid-19. Nenhum deles apresentou a forma mais grave da doença. A lista inclui os governadores de Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Roraima. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Tribunal Superior Eleitoral autoriza convenções partidárias virtuais nas eleições 2020. Doutora Águida Fernandes assume Secretaria de Saúde de Jacareí. Transferência da rede de ensino particular para a estadual cresce mais de 10 vezes em São Paulo. São José dos Campos reduz em 17% os casos de dengue na época mais crítica. 60% dos hotéis do país ainda estão fechados, aponta a pesquisa. Prefeitura de Ilhabela suspende cobrança da taxa de preservação ambiental. São José dos Campos confirma mais 3 mortes por Covid-19 e número sobe para 45. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o arquivamento do segundo inquérito sobre Adélio Bispo, porque não descobriram se ele estava mal acompanhado. A outra questão é sobre a cloroquina na Organização Mundial de Saúde, diante de um levantamento contra ela que se revelou agora não confiável e com outro objetivo. Vou falar também sobre o julgamento da semana que vem de uma queixa que quer cassar o registro da candidatura de Bolsonaro e Mourão, que vai ter pouca chance de passar. E a minha homenagem a um herói da Força Expedicionária Brasileira que morreu ontem em Ilópolis, no Rio Grande do Sul. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7:05. Repita. 7:05. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, autorizou ontem a realização de convenções partidárias de forma virtual pelos partidos nas eleições municipais de 2020 em razão da pandemia do coronavírus. Segundo a decisão, os partidos têm autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem necessárias para as convenções. É nessas reuniões que os partidos definem os candidatos a prefeito e a vereador. As convenções pelo calendário eleitoral devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. A eleição está marcada para outubro. O tribunal respondeu a uma consulta feita por parlamentares. As convenções deverão seguir as regras e procedimentos já definidos pela Justiça Eleitoral. Ainda não há confirmação por causa da pandemia de que as eleições municipais sejam realizadas de fato em outubro. Por enquanto, a data está mantida. O
prefeito de Jacareí, Isaías Santana, exonerou ontem a secretária de Saúde, Rosana Gravena. A secretária adjunta de Saúde, Águida Fernandes, assume a pasta. A cerimônia de posse foi restrita devido ao momento de pandemia em razão do novo coronavírus. Natural da cidade de São Paulo, doutora Águida Fernandes atua na saúde pública e privada de Jacareí há mais de 30 anos. A médica é graduada pela Universidade de Taubaté, Unital, especialista e pós-graduada em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia. Tem também MBA executivo em administração na gestão de clínicas, hospitais e indústrias de saúde. A doutora Rosana Gravena é um dos nomes cotados para participar das eleições deste ano como candidata a vice de Isaías Santana. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento não tem lentidão, tráfego flui bem, mas com tempo nublado em toda a extensão. Já a rodovia Ailton Senna tem lentidão neste momento em Guarulhos. São pelo menos 3 quilômetros de lentidão por conta do excesso de veículos no sentido São Paulo. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto tem trânsito em boas condições, mas também com tempo nublado em toda a extensão. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação Dutra, Ailton Senna também tem boa visibilidade, embora com tempo nublado, e trânsito tranquilo. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também com trânsito bom, embora o motorista tenha que tomar cuidado. Tem pistas molhadas, tempo nublado, tem garoa, neblina em pontos isolados, situação bastante complicada neste sentido para o motorista. A mesma coisa acontece na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas. Embora o trânsito esteja bom, as pistas estão molhadas, tem tempo nublado, tem garoa e tem também alguns trechos com neblina neste momento. O motorista tem que tomar muito cuidado. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trânsito livre também, mas a mesma situação. Trecho de Planalto tem tempo nublado, tem garoa, trecho de Serra tempo chuvoso, pistas molhadas, alguns pontos com neblina e na Serra tem também pare e siga por conta das obras de duplicação. 7h08. Repita. 7h08. Um acidente de carro deixou 2 homens e uma mulher feridos na madrugada de ontem na zona leste de São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 3 da madrugada na estrada Antônio Frederico Ozanam, no campus de São José. Os bombeiros foram acionados para atender ocorrência de capotamento e, no local, encontraram 2 vítimas fora do veículo e uma ainda dentro do carro. A unidade de resgate socorreu 2 vítimas leves e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, socorreu um homem com traumatismo craniano. Todas as vítimas foram levadas ao pronto-socorro da Vila Industrial. De acordo com o Corpo de Bombeiros, atuaram na ocorrência 11 bombeiros com 5 viaturas. As causas do acidente serão apuradas. A Promotoria de Justiça de Cruzeiro obteve liminar obrigando o município a readequar as regras de flexibilização da quarentena, mantendo a proibição ao funcionamento de serviços e atividades não essenciais, como salões de beleza e barbearias. Com a decisão, estabelecimentos como imobiliárias, concessionárias e escritórios, além de prédios públicos, devem abrir com 20% da capacidade durante 4 horas seguidas. Na ação, os promotores de justiça alegam que o decreto com regras mais brandas para a retomada das atividades em Cruzeiro, editado pelo Poder Executivo local em 29 de maio, contraria a norma estadual que colocou o município dentro da fase 2, laranja do Plano São Paulo. Isso significa que a Prefeitura pode liberar o funcionamento de determinadas atividades desde que adotadas medidas que visam a evitar aglomerações. E deputados não têm data para o retorno dos trabalhos em Brasília. Presidente da Câmara descarta a retomada dos trabalhos presenciais, pelo menos por enquanto. Para o deputado Rodrigo Maia, a decisão do Legislativo de realizar sessões virtuais, por exemplo, durante a pandemia, foi importante para proteger parlamentares e funcionários e conter o avanço do coronavírus em Brasília. Até porque os trabalhos presenciais na casa reúnem também milhares de representantes de vários setores da sociedade. Maia destaca, por exemplo, a pouca oferta de voos neste momento e que, para voltar ao Distrito Federal, boa parte dos deputados que estão fora teria que passar por São Paulo, que registra o maior número de casos de Covid-19 no país. Quase todos os voos você precisa passar por São Paulo. Então nós temos que tomar um cuidado para que a gente não antecipe o fim do isolamento e que essa ida de parlamentares por São Paulo
vindo para Brasília, e da sociedade, que com os parlamentares presentes vão ter interesse também de voltar a Brasília, que isso não traga, né, maiores problemas para o Distrito Federal e seu entorno. Então, e para os próprios funcionários e parlamentares que trabalham no Parlamento brasileiro, que nós também temos que prezar e cuidar pela vida de cada um dos nossos funcionários e também dos parlamentares. Rodrigo Maia explica ainda que a retomada dos trabalhos presenciais na Câmara depende, por exemplo, da criação de novos protocolos de higiene. Vamos ter que pensar com cuidado como é que você faz com os parlamentares acima de 60 anos que ainda não tiveram o vírus, como é que você faz com aqueles que têm comorbidade, organizar a testagem de cada uma das pessoas na entrada do parlamento, avaliar se as pessoas estão com febre ou não estão, fazer todo aquele protocolo e também ter uma estrutura para que a gente possa testar os funcionários e os parlamentares para ver direitinho qual é o nível de contaminação do nosso universo. Como é que faz com o plenário? Se você tem muita gente que ainda não teve o vírus, como é que você faz para ter 300, 400 pessoas dentro do plenário? Num primeiro momento, a Câmara pretende avançar com os estudos agora, em junho, com a possibilidade de os trabalhos presenciais serem retomados no mês que vem. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000. 7h15. Repita. 7h15. A Defensoria Pública de São Paulo continua em sistema exclusivo de atendimento remoto em todo o estado. A instituição tem acompanhado o funcionamento do Judiciário Estadual nesse período, sempre em diálogo com demais órgãos e também autoridades sanitárias, visando evitar a aglomeração de pessoas em seus prédios. O atendimento remoto da Defensoria pode ser acessado pelo site defensoria.sp.def.br ou pelo telefone gratuito 0800 773 4340. Entre os dias 23 de março e 30 de maio, foram recebidas 53 mil chamadas pelo telefone 0800, 86 mil contatos pelo canal de WhatsApp, com quase 33 mil atendimentos processados e 32 mil casos urgentes encaminhados. Ainda não há uma previsão de data para a retomada de atividades presenciais, que quando ocorrerem serão feitas de modo gradativo. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, compareceu à sede da Polícia Federal na tarde de ontem para prestar depoimento sobre a acusação de racismo em uma manifestação sobre chineses. Mas ele se negou a responder às perguntas da Polícia Federal e entregou suas declarações por escrito. O inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal, STF, sob relatoria do ministro Celso de Mello e foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR. A defesa tentou suspender junto ao STF a realização do depoimento, mas não obteve sucesso. Com isso, o Weintraub teve que comparecer pessoalmente à polícia. No início do mês, em meio à pandemia do novo coronavírus, o Weintraub publicou em seu Twitter um post satirizando o modo de falar dos chineses que provocou dura reação da Embaixada da China no Brasil. O ministro da Educação insinuou que os chineses poderiam se beneficiar da crise decorrente do coronavírus e chegou a usar a forma de o personagem Cebolinha, de Maurício de Souza, falar, trocando o R pelo L, em uma referência ao sotaque de chineses que falam português. Jacareí confirmou ontem o 16º óbito por Covid-19 no município. Trata-se de uma senhora de 91 anos que faleceu em hospital privado na última segunda-feira. Ela tinha doença cardíaca crônica. A cidade tem agora 247 casos confirmados de Covid-19. Estão internados 19 pessoas, 10 em hospital público, sendo 4 em UTI, e 9 em hospital privado, sendo 2 em UTI. A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos confirmou ontem mais 3 óbitos por Covid-19 ocorridos no Hospital Municipal, subindo para 45 o número total de mortes pela doença no município. As 3 vítimas são do sexo masculino, de 63, 73 e 76 anos.
todas com alguma comorbidade. O primeiro óbito ocorreu no dia 30 de maio e seu nome já constava na lista de casos positivos. As outras 2 mortes aconteceram na última quarta-feira. De acordo com o boletim epidemiológico, o registro de casos positivos de Covid-19 em São José dos Campos subiu de 1.002 para 1.066 nas últimas 24 horas. De 1º de janeiro a 31 de maio, São José dos Campos registrou queda de 17,7% no número de pessoas infectadas com dengue em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos 5 primeiros meses de 2020, houve 333 casos, sem nenhuma morte, frente a 405 casos com um óbito em 2019. Mais populosa do Vale do Paraíba, São José teve menos casos do que outras cidades da região, que tem menor número de habitantes. São José dos Campos tem adotado diversas ações por meio do Plano de Combate às Arboviroses, lançado em agosto do ano passado. Entre as principais medidas estão as operações para recolhimento de inservíveis, a criação das brigadas institucionais, as nebulizações em áreas de transmissão da doença e a contratação de mais agentes de combate a endemias. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será com variação de nebulosidade e chuvas fracas e isoladas na região, principalmente no período agora da manhã, mas podendo se estender no restante do dia. As temperaturas não apresentarão mudanças significativas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 24 graus. Neste momento temos 21 graus. Amanhã, sábado, o dia será com variação de nebulosidade na região. 7h20. Repita. 7h20. E varejo sente o impacto das medidas de isolamento social e vendas caem 31,8% em abril. As medidas de isolamento social adotadas no país em razão da pandemia de coronavírus fizeram as vendas do varejo despencar. Levantamento Serasa Experian revela recuo de 31,8% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. É a maior retração desde 2001, quando começou a série histórica. Os dados divulgados revelam também que, no acumulado do ano, a atividade do varejo já caiu 10,1% em relação ao período de janeiro a abril de 2019. Entre os setores mais afetados no quarto mês deste ano está o de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. As vendas no varejo desses tipos de itens caíram praticamente 40% comparando com abril do ano passado. Mantida a mesma base de comparação, a queda nas vendas do setor de vestuário e calçados foi de 39,6%. O setor de veículos, motos e autopeças registrou recuo de 33,1% e o tombo nas vendas de itens de material de construção também ficou acima de 30%, foi de 32,1%. Já os ramos de supermercados, alimentos e bebidas e o de estabelecimentos que comercializam combustíveis e lubrificantes tiveram queda nas vendas abaixo da média, 24,3% e 19,3%, respectivamente. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942-2000. 7h24. Repita. 7h24. Cerca de 4,6 milhões de endividados no Brasil devem a instituições financeiras mais do que podem pagar. É o chamado pelo Banco Central de endividamento de risco, formado por casos em que há inadimplência, comprometimento de renda, empréstimos em várias modalidades e renda abaixo da linha da pobreza. No Brasil, a população com carteira de crédito ativa atingiu 85 milhões de tomadores em dezembro de 2019. Desse total, 5,4% ou 4,3
2,6 milhões de tomadores estavam em situação de endividamento de risco, informou ontem o Banco Central no relatório de economia bancária. Para fazer essa análise, o banco considerou como endividado de risco o tomador de crédito que atende a 2 ou mais créditos. Entre eles estão atrasos superiores a 90 dias no pagamento das parcelas de crédito, comprometimento da renda mensal acima de 50% devido ao pagamento do serviço das dívidas e várias modalidades de crédito simultaneamente. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral, está garantido sob guarda do Tribunal Superior Eleitoral para ser distribuído aos partidos políticos. A soma de mais de 2 bilhões de reais repassada ao TSE com data de 1º de junho será utilizada pelas legendas no financiamento das campanhas às prefeituras deste ano. As candidaturas femininas devem levar 30% do total, algo em torno de 600 milhões de reais, segundo o tribunal. Até o dia 15 de junho, o TSE vai divulgar quanto caberá a cada partido, conforme o artigo 16 da legislação eleitoral. Cada legenda receberá os valores em uma conta aberta pelo Diretório Nacional e cada um definirá a forma de distribuição, que deve seguir critérios aprovados pela Executiva Nacional. Pela regra do TSE, as verbas não utilizadas durante as campanhas devem ser devolvidas integralmente ao Tesouro Nacional no momento da prestação de contas. Para cooperar com a ampliação da capacidade de monitoramento via câmeras de segurança, em Jacareí, a Associação Comercial e Industrial do município irá ceder à Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão imagens de 126 câmeras do comércio da cidade. Isso para uso do Centro de Operações Integradas, o COI, que tem previsão de entrega para o final deste mês de junho. O presidente Vael Mahmoud, da Associação Comercial e Industrial de Jacareí, esteve na prefeitura ontem para formalizar o convênio junto ao prefeito Isaías Santana. O COI de Jacareí está na fase final de implantação. Serão cerca de 50 câmeras de segurança já no início da implantação, chegando a 117 câmeras posteriormente, que serão distribuídas em pontos diversos e estratégicos da cidade. Com o início gradativo da retomada da economia, a Prefeitura de São José dos Campos, por meio do programa Qualifica São José, está com 1.400 vagas abertas de qualificação à distância. Os cursos são gratuitos e voltados para a área de segurança do trabalho, logística e recursos humanos. O objetivo é melhorar a capacitação dos candidatos às novas vagas de emprego. As inscrições acontecem a partir da próxima segunda-feira e vão até o dia 22. As aulas terão início em julho. Os cursos serão realizados em parceria com o CEPAS. Todas as aulas dos cursos oferecidos pela Prefeitura por meio do programa Qualifica São José são realizadas em parceria com entidades como CEPAS, SEBRAE, SENAC, SENAI e SESI, além do Fundo Social e consultores. Em meio ao afrouxamento das medidas de isolamento social no país e reabertura de algumas atividades econômicas, caiu nesta semana o número de hotéis fechados no país. Apesar da reabertura de algumas unidades que estavam sem funcionar desde o final de março, 60% dos hotéis brasileiros continuam fechados por causa da pandemia. Os dados são da pesquisa do Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil. No final de abril, o percentual de hotéis fechados no país chegou a 69%. E na semana passada estava em 63%, segundo o levantamento. Vamos agora aos indicadores econômicos. No Brasil, o dólar comercial fechou em alta de 0,89% ontem, vendido a R$ 5,13, interrompendo uma sequência de 2 quedas seguidas. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, teve alta pelo 5º pregão seguido de 0,89%. Já boa parte das ações de Wall Street nos Estados Unidos fecharam em baixa ontem, dando uma pausa na recuperação. Índice Dow Jones Industrial manteve-se praticamente estável, com alta de apenas 0,1%. Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq caiu 0,7%. Euro cotado a R$ 5,80, com alta de 2,02%. 7,29. Repita. 7,29. Invoz e IRG lançam curso de ensino à distância. Confira os detalhes na matéria de Clemente Lemes.
O nosso contato agora é com o Fábio Segre, do Instituto Em Voz, que fala sobre a live de lançamento do curso EAD gratuito Voo do Empreendedor, que acontece no dia 9 de junho, na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Fábio, conta pra gente um pouquinho sobre essa live. Bom dia. Olá, obrigado pela oportunidade de participar. Serão 4 módulos, mais de 200 minutos de videoaula. E no dia 9, nós faremos o lançamento do curso, com a presença do engenheiro Osiris, a presença do Manuel, que é o presidente do conselho da Envoz, e o Fabiano, que é o presidente do Instituto de Regeneração Global, nosso parceiro nessa empreitada. Fábio, quais serão esses principais cursos que serão ministrados neste dia, ou essas informações para quem quiser acompanhar? Esse curso será uma grande oportunidade para qualquer empreendedor do Brasil, aqueles que pensam em empreender, ou aqueles que já começaram, ou aqueles que estão num momento um pouco mais complexo da sua jornada empreendedora. É um vídeo que mostra muitos conselhos do engenheiro Osiris. O engenheiro Osiris, não precisa nem falar, que é um dos grandes empreendedores do Brasil. Inclusive, Fábio, se tratando do engenheiro Osiris Silva, esse curso, esse conteúdo do Voo do Empreendedor está dividido em vários módulos, como, por exemplo, o plano de voo, decolagem, voo de cruzeiro e também de pouso, é isso, né? Então, serão 4 módulos. Esses 4 módulos têm aproximadamente 200 minutos de gravação. O primeiro módulo se chama Plano de Voo e vai falar sobre os conhecimentos sobre a fase inicial de um projeto e como planejá-lo. O segundo módulo diz respeito à decolagem. Então, são ensinamentos do momento crítico para acelerar e confiar no que foi planejado e elaborado. Enfim, colocar o plano à prova. O terceiro módulo tem o título de O Voo de Cruzeiro e fala sobre a estabilização do projeto e as coisas mais importantes, que são liderança e a excelência na gestão. E por fim, o último módulo chama-se Pouso e é sobre a hora de analisar os resultados, ver o que foi conquistado e ver também as possíveis mudanças de rumo para chegar ao sucesso ou que se deseja. No dia 9, nós teremos a live que vai promover o lançamento do curso, que ocorrerá no dia 10. Então, nesta live do dia 9, uma live especial, nós contaremos com a presença do engenheiro Osiris Silva e também com a presença do Manuel de Oliveira, presidente do Conselho da Envoz, e do Fabiano Porto, presidente do IRG, Instituto de Regeneração Global. O lançamento do curso será no dia 10. A partir do 10 de junho, a cada semana, nós lançaremos um módulo. Na semana em que o módulo for lançado, haverá uma live discutindo sobre o módulo. Então nós teremos no dia 15 de junho uma live discutindo sobre o plano de voo. Depois, no dia 22 de junho, uma live discutindo sobre a decolagem. No dia 29 de junho, uma live falando sobre o voo de cruzeiro. E no dia 6 de julho, uma live sobre o último módulo, pouso. Teremos também em seguida, no dia 13 de julho, uma live final fechando o curso, onde nós vamos avaliar os resultados do nosso curso. E ainda falando sobre a live da próxima terça-feira, a gente vai falar agora com o Fabiano Porto, que é do Instituto Regeneração Global, IRG. Fabiano, bom dia. Como é que nasceu esse projeto? Olá, Clemente. Olá a todos os ouvintes da Jovem Pan. Este projeto nasceu em 2016 com o objetivo de eternizar o legado do Osiris Silva de uma maneira que fosse inteligível pelas pessoas e pudessem tocar as pessoas em assuntos relevantes para os seus dias a dias. Ele foi baseado no livro de Osiris Silva, que ele separa os assuntos de acordo com as etapas de voo. Então, por meio de 19 videoaulas, né, que foram gravadas de forma muito autêntica, sem aquele roteiro definido, né, uma coisa bem sob inspiração ali, foi gravado sobre esses 4 temas, né? Então seria o plano de voo, então seria a área do planejamento, né, do negócio e tal. A outra área é a decolagem, onde a gente fala do lançamento, de como que funciona esse momento crítico, né, de se lançar um projeto, de se iniciar um voo. Depois a terceira etapa é o voo de cruzeiro, onde é falado sobre a importância da gestão, da liderança, né? E por último, a última etapa é do pouso, né, onde a gente fala da mensuração de resultados, da análise, toda essa questão para um novo início de ciclo de plano de voo, decolagem, voo de cruzeiro e pouso. Então,
São 19 videoaulas gravadas com a Osiris Silva, são vídeos curtos, de no máximo 12 minutos ali, que vão transmitir de uma maneira simples, assim, bem autêntica, o Osiris olhando para a câmera mesmo, falando com as pessoas de cada um dessas etapas, e são vários temas divididos nesses 4 módulos. Para fechar com vocês aqui, Fabiano, o que vocês esperam desta live também, desse curso? Então, esta live do dia 9 de junho, às 8 horas da noite, vai ser um momento muito especial, onde nós estaremos com o Osiris Silva falando um pouquinho mais sobre o projeto, explicando melhor. Nós esperamos, que ele seja uma fonte de inspiração, uma fonte de esperança nesse momento de pandemia, E para nós do Instituto Regeneração Global, esse projeto é como uma solução em consciência, que é uma das 8 áreas essenciais da humanidade, porque vai permitir que as pessoas tenham uma melhor compreensão de mundo, compreendam melhor sobre as temáticas que envolvem a vida, moderna, o empreendedorismo, e seja mesmo uma fonte de inspiração. Então a gente está bastante empolgado até com essa questão de compartilhar esse legado de um dos maiores nomes aí, do empreendedorismo brasileiro, de lideranças do Brasil. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h39. Repita. 7h39. E é hora da boa notícia do dia. Uma pesquisa feita em 11 países mostra que, depois da Covid-19, caiu o desperdício de alimentos e que as pessoas passaram a consumir produtos mais saudáveis. O estudo foi feito por uma universidade da Bélgica. Ele mostra que, confinadas, as pessoas passaram a cozinhar seus próprios alimentos e a consumir mais frutas e vegetais. E o que houve ainda uma redução no desperdício de alimentos. Na pesquisa, as pessoas relataram que reduziram o estresse e a frustração com a culinária, além de se sentirem mais ousadas e criativas na cozinha após a Covid-19. E descobriram que cozinhar não exige uma quantidade intolerável de esforço. Os pesquisadores agora vão contar com os dados de pelo menos mais 30 países em todo o mundo. Os resultados finais estarão disponíveis ainda neste mês. Embora a gente ainda esteja na quarentena, mas a nossa agenda cultural começa a tomar um pouco mais de corpo, né, Giovana? Embora praticamente tudo virtual, mas é bom que as pessoas já estão se preparando para retornar, né? Nada presencial. Aglomeração, não. Tudo mas online. Pode aglomerar no sofá da sua sala o que é e bom por aí, também, né, Eloy? Com certeza. Então vamos lá para as dicas. Olha, hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, às 14h, a Secretaria do Estado de São Paulo de Infraestrutura e Meio Ambiente e o Instituto Florestal realizam o lançamento virtual do livro O Passado Magnífico da Ilustração e da Pesquisa Científica no Serviço Florestal do Estado de São Paulo, 1942 a 1960. O lançamento será transmitido pelas redes sociais, Facebook e YouTube. No domingo tem edição online do Domingo Musical nas redes sociais do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro, de Campos do Jordão, com o tema Concertos para o Silêncio. A mezzosoprano Mary Oliveira e o pianista Daniel Cristiano Santos apresentam um espetáculo dividido em 4 vídeos que foram gravados aí na Catedral de São Francisco das Chagas, em Taubaté. Vale a pena conferir. E o Parque Vicentina Aranha está realizando a mostra Vicentina na sua casa, uma programação online. As lives acontecem sempre às 10h30 da manhã no Facebook. Os conteúdos são disponibilizados também no Instagram e canal do YouTube do parque. No domingo, às 10h30 da manhã, tem show com Ana Morena Israel. Já o grupo Suprimed apresenta no domingo uma super live, Vale Fazer o Bem, às 4h30 da tarde com o cantor Peleco, que é bem conhecido aqui da nossa região. O evento online será em prol do GAC, da Casa Recomeço e também
do gesto. E também no domingo, a Casa do Curativo de Jacareí realiza sua tradicional galinhada. A ação é para arrecadar fundos para a casa e acontece no sistema drive-thru ou delivery. Mais informações podem ser adquiridas com Dalmo no telefone 12 98873 5401. Agora 7h42. Repita. 7h42. Durante a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, alusiva ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, marcado para 12 de junho, o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região vão realizar uma série de lives nas redes sociais. A ideia é debater questões ligadas ao enfrentamento e erradicação do trabalho infantil, com ênfase na importância do tripé formado pela aprendizagem, educação e políticas públicas. Os eventos virtuais serão transmitidos pela página oficial da Escola Judicial do TRT 15 no YouTube e serão abertos para todos os internautas. Vão participar da iniciativa procuradores, juízes, auditores fiscais e atores da rede de proteção à criança e ao adolescente no interior de São Paulo. Desde a última quarta-feira, a cobrança da taxa de preservação ambiental, TPA, em Ilhabela, está suspensa. A Prefeitura acatou a orientação da sociedade civil e equipe técnica e paralisou a cobrança feita aos turistas que entram com veículos no arquipélago desde março de 2008. A decisão foi tomada após a equipe técnica analisar o levantamento que revela prejuízo aos cofres públicos nos meses de abril e maio, um total de R$250 mil. Para o sistema funcionar, a Prefeitura estaria investindo mais do que o repasse recebido pela cobrança feita em cabines na saída da cidade na travessia da balsa. A redução no valor arrecadado pela empresa gestora do contrato ocorreu em função da queda significativa do movimento de veículos com restrição de acesso à balsa. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua Dona Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia e também na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas. E se não chover, hoje tem fumacê programado em São José dos Campos, na região norte. E os bairros são Buqueirinha, Mirante do Buqueirinha, Jardim Boa Vista, Residencial Mantiqueira, Chácaras Havaí, Águas de Canidu e Vila Cândida. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito fluindo bem, o motorista não tem problemas nesse sentido, mas tem tempo nublado, tem garoa, alguns trechos com pistas molhadas. A mesma coisa acontece na rodovia Ailton Senna. Pistas molhadas em alguns pontos, com tempo nublado. E no caso da Ailton Senna, a gente continua com lentidão na altura de Guarulhos. São pelo menos 3 quilômetros de trânsito lento no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto apresenta boas condições de trânsito, mas também tem tempo nublado. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, faz a ligação aí da Dutra. Ailton Senna segue com boa visibilidade, com trânsito fluindo normalmente, embora também com tempo nublado. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom, mas tem pistas molhadas ainda em alguns trechos. A chegada ao Ubatuba tem garoa e aí, claro, o motorista tem que tomar muito cuidado com essa condição. Ainda tem alguns trechos com neblina na Oswaldo Cruz e também na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão. A Floriano também tem trânsito bom, mas também tem pistas molhadas e esses trechos de neblina acabam atrapalhando a visibilidade do motorista. Junto com as pistas molhadas, uma combinação que demanda muita atenção do motorista. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, nesse momento, é a que demanda um pouco mais de atenção aí do motorista, justamente por conta do tempo. O trânsito é tranquilo, não há problemas nesse sentido, mas a gente tem pistas molhadas em praticamente toda a extensão. Trecho de serra tem uma chuva nesse momento, ainda tem pontos com neblina também no trecho de serra e, para completar, tem pare e siga ali na serra também, por conta das obras de duplicação. 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 230.
3035, ligue 36006000. 7h49. Repita. 7h49. E vamos agora à participação dos nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, da edição regional da Jovem Pan São José dos Campos, através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Nós recebemos aqui a solicitação do Davi, nosso ouvinte de Jacareí, e ele contou pra gente que tem uma irmã que está ocupando uma casa abandonada no bairro Jardim Real, e foi expedido esses dias um mandado de reintegração de posse. O Davi conta aqui que nesse exato momento ela se encontra desempregada e com 4 filhos, e aí ele pergunta, queria saber se a prefeitura tem algum plano para acolhimento. Nós vamos encaminhar, né, Davi, esse seu questionamento para a Prefeitura de Jacareí, verificar, de repente até entrar em contato, entender melhor essa situação. Isso, a gente vai passar os contatos também dele, né, que ele mandou para a gente aí através do WhatsApp, e aguardamos um contato da Prefeitura, né? Isso aí. A gente tem reclamação também do Alisson Luiz, ele é de Jacareí, ele reclama aqui de sinalização apagada e falta de placas no bairro, principalmente na rua Professora Olinda Almeida Mercadante, no Maria Amélia 3. Ele conta pra gente aqui que à noite, em dias de chuva, como hoje, por exemplo, os motoristas têm que adivinhar para onde o carro da frente vai. O Alisson mandou pra gente foto, né, Giovana? E é bem num cruzamento. Dá a impressão ali de que são uma rua que passa e uma segunda que vem na paralela ali, uma meio na perpendicular, uma situação meio estranha ali, não tem sinalização nenhuma de solo. Difícil. Dá a impressão até que se tiver muitos carros ali, a gente vai se sentir na Índia, né? Porque ninguém sabe para onde vai. Realmente o Alisson tem razão, a gente pede uma atenção aí, né? O Jorge de São José dos Campos tem um lado bom, mas infelizmente tem um efeito colateral que não é muito bacana. O Jorge é do centro de São José dos Campos, ele contou pra gente que tem um trator pulverizando água sanitária no centro da cidade de São José dos Campos. Até aí, bacana. Só que exatamente o que o Jorge falou, o efeito colateral qual é? Está molhando as roupas do comércio por onde passa o caminhão. E aí o Jorge faz uma solicitação aqui, será que não seria possível aplicar esse produto fora do horário comercial? Senão irá descorar toda a mercadoria, o comércio já está sofrendo demais com essa situação. Tá aí a solicitação do Jorge, né? A gente sabe que água sanitária quando cai na roupa, mancha. Já era, né? Não Você tem imagina jeito. uma loja de roupas que, lógico, normalmente tem muitas roupas, ou até lojas de tecido, sim, né? Sim. Que ficam abertas ali na frente, exato. Né? Realmente o Jorge tem razão aí, viu? Vamos encaminhar, sim, Jorge, para a Prefeitura de São José, verificar de repente os horários, né? Que esse trator aí está passando e pulverizando essa água sanitária, pelo menos na região do centro da cidade, onde tem maior concentração de lojas comerciais e tal, né, para verificar a possibilidade de passar num outro horário, né? Inclusive, estava acontecendo nos bairros, esse trator passando, jogando a água sanitária e empurrando a poeira para dentro das garagens. E estava acontecendo isso também. São os efeitos colaterais, né? Bom, o Roberto de São José dos Campos, ele também mandou fotos para a gente mostrando aqui a reclamação dele. Ele contou que retiraram um parquímetro na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Jardim Paulista, ali em frente ao Banco Itaú. Só que deixaram os parafusos expostos. Teve uma pessoa que tropeçou e por pouco não se machucou. Aliás, os parquímetros todos foram tirados, né, da cidade, porque venceu o contrato com a empresa anterior. De Zona Azul, né? Inclusive estão cobertas, né, porque existe não está valendo. Uma licitação em andamento para a contratação de uma nova empresa, mas por enquanto a Zona Azul realmente não está ativa. Agora, o que o Roberto falou aqui faz todo sentido, ele mandou fotos para a gente, inclusive, e são parafusos grandes. A gente está falando de pelo menos ali uns 4 ou 5 centímetros, 4 parafusos na calçada. É realmente uma situação perigosa. Acho que da mesma segurança do munícipe, do pedestre como ali, fica, né? Exatamente. Nossa senhora, precisa nem pensar. Ser retirado alguém urgente. Caiu um tombo ali, tudo bem, de repente não vão retirar porque vai colocar um novo parquímetro, mas então sinaliza. Já que, né, o famoso cone, coloca um cone ali, exato. Pelo menos evita que as pessoas tropecem, não vejam ali os parafusos, né? Então, gente, atenção, esse
parquímetro que foi retirado na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Jardim Paulista, em frente ao Banco Itaú. Os parafusos estão lá expostos, né? E com a possibilidade aí de causar um acidente com os pedestres, né? Exato. Aliás, precisa ser retirado ou, como você disse, sinalizado pelo menos, né? E, aliás, de repente, não é só lá, né? Porque os parquímetros foram retirados na cidade toda. Então, fiquem atentos nisso. Agora, a gente tem uma resposta, né, Giovana? A gente colocou a reclamação aqui do Edson de Jacareí ontem. A gente havia comentado da questão das queimadas. Aí o Edson ontem mandou mensagem pra gente falando do Mato Alto, perto ali da creche no Cidade Jardim, que também havia acontecido um incêndio, ali uma queimada, né? E a Prefeitura de Jacareí nos respondeu, né, Giovana? A Prefeitura de Jacareí afirmou que já tinha realizado a capina no local antes de acontecer a queimada. Inclusive mandou foto pra gente e realmente está tudo limpo, não tem mato alto mais lá. O mato não está mais lá. Não está, e segundo a Prefeitura, já foi realizada essa capina antes mesmo de acontecer essa queimada na terça-feira. Na foto que eles mandaram, dá pra ver a queimada com o mato derrubado lá. Exato, já baixinho. Mas pegou fogo em toda a região? Não, foi apenas uma parte, um trecho, um pedaço. Provavelmente deve ter apagado o incêndio antes dele se alastrar, né? Sim. Mas o restante está tudo limpo. Bom, beleza. Muito obrigado para a Prefeitura de Jacareí por prontamente nos responder e mandar a foto para a gente. Muito legal, a gente agradece mesmo. Agradecemos também a todos os ouvintes que têm participado e você também pode participar. Se você tem alguma informação para a gente ou alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. Agora 7h55. Repita. 7h55. E vamos a Brasília, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Pois o Ministério Público pediu o arquivamento do segundo inquérito sobre a tentativa de assassinato do candidato Bolsonaro em Juiz de Fora. Se Adélio Bispo estava só, ou mal acompanhado. E se está pedindo para arquivar é porque decidiram que ele é realmente um lobo solitário e não apuraram mais nada. Embora haja coisas muito estranhas, né? Ele tem o dom de Santo Antônio, que podia ficar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Ele estava lá dando a facada em Juiz de Fora, mas estava na Câmara Federal também, como registrou a entrada dele lá, que era um álibi maravilhoso, né? Sujeito muito poderoso, tanto que chegaram de jatinho advogados para defendê-lo, ele tinha vários celulares, tinha dinheiro, tinha computador, estava na pensão, viajando para lá e para cá, né? Tudo muito estranho, mas pelo jeito, se estava mal acompanhado, foi o crime perfeito, porque não descobriram, né? E olha que voltaram a pesquisar, a investigar. Bom, e uma outra questão agora que vão ter que descobrir, a Polícia Federal já abriu um inquérito, é a invasão de dados pessoais do presidente da República, seus 3 filhos, políticos, mais o ministro Weintraub, a ministra Damares e o deputado Douglas Garcia de São Paulo, que está na lista lá do inquérito da fake news, né? Só a escolha desses alvos já traz evidências a respeito da assinatura e da cor ideológica de quem está fazendo isso. O presidente diz que não se importa porque não vai ter prejuízo nenhum com a divulgação desses dados. Agora, o presidente deve estar olhando para o julgamento do dia 9, semana que vem, de uma queixa do candidato Boulos e da candidata Marina, que disseram que apoiadores de Bolsonaro mudaram lá o título de um movimento, Mulheres contra Bolsonaro, foi transformado em Mulheres com Bolsonaro. O procurador do Ministério Público Eleitoral já disse que isso não seria marcante para mudar resultado de eleição, e o relator acha a mesma coisa, está sugerindo o arquivamento. Ficou parado lá o processo porque o ministro Fachin tinha pedido vistas e agora, enfim, vai ser votado. Dificilmente vão cassar a chapa e
com o que caçariam a vontade de quase 58 milhões de brasileiros. É muito provável que vá tudo isso para o arquivo, né? Agora, uma outra questão que já se falou aqui, né? Mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, voltou atrás na questão da cloroquina, né? Autorizou continuar os testes, porque se descobriu, a revista Lancet mencionou que houve problemas com a origem e confiança dos dados. Então está questionando isso. Ora, gente, veja só, né? Origem e confiança dos dados. A mesma coisa aconteceu com outras pesquisas dizendo que quem tomava antihipertensivo tinha maior morbidade ao ser atacado pelo corona, que também tem o mesmo problema, né? Essa é a questão da ciência, vai experimentando, né? Aí descobre o erro, volta atrás, né? Agora, tanta gente usou esse argumento da Lancet, imagina quantos brasileiros foram entubados, foram para a UTI, porque não se usou a cloroquina nos primeiros dias. Eu fico pensando nisso, né? E a outra coisa que eu queria contar para vocês é por que o presidente está aí conversando com o Centrão, né? 79% do Centrão tem votado a favor do governo. E 86% dos integrantes do Centrão seguem as suas lideranças partidárias. Por isso o presidente conversou com 8 lideranças partidárias, né, porque ele quer ter garantias no plenário das votações de uma série de reformas e mudanças que vão ser necessárias agora por causa dessa violenta crise econômica provocada pelo coronavírus. E terminando, eu quero registrar a minha homenagem, que deve ser a homenagem de todo mundo, a um herói da Força Expedicionária Brasileira. Esse lutou mesmo contra o nazifascismo, ofereceu a vida pela bandeira que lá em Curitiba queimaram e rasgaram, né? O Pedro Rossi. Morreu em Ilópolis, no Rio Grande do Sul, e foi enterrado ontem com honras militares, aliás, prestadas pelo regimento onde eu servi, o Regimento Gomes Carneiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 5 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.